não sabia nem como começar, não tinha uma receita de bolo, nada, um livro que eu pudesse ler e estudar. E aí eu fui ensinar o primeiro passo, que foi o primeiro passo que eu aprendi, que é o échappé-sauté, que significa escapar saltando, né? Então a bailarina tem que saltar, abrindo as pernas, e saltar juntando as pernas. E quando eu aprendi, a professora falava: imagina que vocês estão saltando fora de um balde, dentro de um balde. Aí uma das meninas levantou a mão e falou: tia, mas o que é o balde? Aí nessa hora eu fiquei assim tão, sabe, surpresa de saber que uma coisa tão simples que era um balde era uma coisa desconhecida para elas. Eu falo que é um trabalho voluntário que me faz enxergar o mundo com os olhos do coração. Hoje eu falo que eu enxergo o mundo com os olhos delas. Foi muito trabalhoso chegar onde a gente chegou, porque tudo foi muito lento e muito individualizado. Era uma cada uma. Então, para não tornar a coisa tão maçante, eu falava assim, depois que uma aprendia, a outra ensinava a outra, e eu ensinava a outra, para ficar uma coisa mais dinâmica. Eu assistia a citas de balé clássico e tinha essa vontade de ser bailarina quando eu era pequena. Porém, eu morava no sertão de Pernambuco e meus pais não tinham condições de pagar aulas de balé clássico para mim, e quase ninguém sabia o que era o balé clássico. Aos 9 anos eu perdi a visão por causa de uma doença, foi meningite, e eu acreditei que meu sonho tinha ido para água abaixo, né? Mas ao entrar na escola especializada, é o Instituto de Cegos Padre Chico, eu encontrei a Fernanda, que iniciava as aulas de balé clássico, e ela me convidou para fazer balé. Aí eu falei assim, mas como uma bailarina cega pode dançar? Como assim? Na dança, eu acabei esquecendo de um problema. Eu acabei também sendo poupada de um sofrimento, porque a dança, que era o meu sonho, eu consegui através da perca da minha visão. Se fosse só um trabalho voluntário, sem a ciência baseada no trabalho, eu acho que não seria um trabalho tão rico. E se fosse um trabalho só científico, sem a prática, também eu acho que não ia ajudar muito os deficientes visuais. Batista cheia. Minha. Ó, não, peraí. Subi, braço em quinta aberta. Desci no quinta coluna no fundinho. Virei, encaro público aqui, ó. Encaro público. Vou bater a cabeça lá atrás e eu vou girar batendo a cabeça aqui na frente. Você já andou? Ainda não, você tá falando. Eu acordo, vou pro café da manhã, aí depois ou eu troco de roupa pra eu ir para minha aula de braille, ou eu tomo café e vou pra aula
aula de música, 9h30, ou fico em casa de segunda-feira. De terça eu tenho aula de braille, de quarta às vezes eu tenho alguma coisa, às vezes não. De quinta eu tenho aula de música, na sexta eu tenho balé, no sábado é descanso. Meus pais eram voluntários do Instituto de Cegos Padre Chico, que é um instituto voltado ao deficiente visual. E um dia eu, visitando a instituição, de coque, roupinha de balé, uma das freiras que cuidava do instituto perguntou se era possível o cego aprender balé clássico. Eu falei que eu não sabia. E aí meus pais, que estavam perto de mim, aí eles falaram: filha, nunca fala não para um desafio, porque são sempre destes desafios que partem os maiores ensinamentos que a gente tem na vida. E eu tenho certeza que você vai aprender muito com essas meninas. Fica, padre, preparação. Padre, eu vou levando. O esquerdo já sai antes de fechar o levando. Então, padre, eu preparo isso. Comecei com 3 anos. Minha mãe e meu pai foram conversar com a Fernanda. Aí eu fiz um teste com a Fernanda, eu gostei da Fernanda, aí eu fui seguindo até hoje. Eu gosto de dançar, sabe? De brincar, de conversar principalmente. Com 3, 4 anos de balé, elas dançavam lindinhas de perna, né? Elas dançavam bonitinhas, só que era sempre de mão na cintura, ou de mãos nas saias, ou de mãos dadas. Eu não conseguia, porque assim, as pernas, elas punham a mão, sentiam o movimento e iam fazendo. Agora assim, como ensinar a leveza de um braço de uma bailarina? Aquela suavidade, né? Aquela leveza que uma bailarina tem para dançar, aquela expressão que uma bailarina tem. Não é só a técnica que você tem que ter. Você tem que ter uma expressão, você tem que ficar triste na hora que tem que ficar triste, você tem que sorrir na hora que tem